Bem-vindo ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. Seis alunos de Maliana vão estudar na Holanda com o apoio do Presidente da República. O Presidente da República, José Ramos Horta, visitou esta terça-feira a Escola Secundária Técnico-Vocacional Dom Bosco de Maliana, onde anunciou um plano para permitir que alguns estudantes prossigam estudos no ensino superior na Holanda. Amo berhili estudante Itaú na Lima. Podemos selecionar estudantes com bom desempenho, aqueles que concluírem o 12º ano em inglês ou tiverem formação na nossa escola em Dili poderão ter a oportunidade de estudar na Holanda. Estamos preparados para apoiar os cursos necessários para concretizar esse objetivo. Campus de Amsterdam. O projeto piloto vai selecionar 6 jovens, 3 rapazes e 3 raparigas, que receberão formação em inglês para facilitar o acesso a universidades holandesas. O diretor da escola, Bruder Marçal Amaral Lopes, agradeceu o apoio presidencial e sublinhou a importância da iniciativa para o futuro dos alunos. Nós vimos dar de forma de ver o ensino do Ministério da Educação, mas Esta oportunidade representa um apoio importante para os nossos estudantes e reforça o esforço de formar jovens intelectualmente preparados para o futuro do país. Durante a visita, o chefe de Estado entregou à escola equipamentos desportivos, bolas, redes para balizas e uniformes, e o presidente recebeu ainda uma estátua de Nossa Senhora Auxiliadora. Fundada em 2014 pela congregação salesiana, a Escola Secundária Técnico-Vocacional Dom Bosco de Maliana conta atualmente com cerca de 200 alunos. O embaixador da Malásia em Timor-Leste, Amar Zetsin, despediu-se do primeiro-ministro Xanana Gusmão após cerca de 3 anos à frente da missão diplomática em Dili. Durante o encontro realizado esta terça-feira, as duas partes fizeram o balanço das relações bilaterais e reafirmaram o compromisso de reforçar a cooperação entre os dois países. Entre os temas em destaque esteve o apoio contínuo da Malásia à integração de Timor-Leste na ASEAN. Malaysia telah berikan bantuan untuk Timor-Leste. Hoje, tive a honra de fazer um discurso de despedida com o primeiro-ministro Xanana Gusmão. Após quase 37 meses à frente deste cargo em Dili, deixarei em breve o país. Tivemos a oportunidade de discutir a relação bilateral entre a Malásia e Timor-Leste. A cooperação no âmbito da ASEAN tornou-se um tema central das nossas conversações. O primeiro-ministro tem uma visão muito clara sobre o que Timor-Leste precisa de fazer após a sua integração na ASEAN, e a Malásia tem prestado assistência para apoiar este processo. Atualmente, continuamos a colaborar para que a integração do país na ASEAN seja eficaz. Dan telah memberikan kerjasama yang amat erat sekali bagi saya melaksanakan mandat saya sebagai Duta Besar Malaysia ke Timor-Leste untuk lebih. O diplomata agradeceu ainda ao governo timorense pelo apoio e colaboração durante a sua missão, destacando avanços como a melhoria da conectividade aérea entre os dois países, com voos operados pela Batik Air e pela Aerodili. As relações diplomáticas entre Timor-Leste e a Malásia foram estabelecidas em 2002, após a restauração da independência timorense, e continuam a reforçar-se em áreas como economia, educação, segurança, energia e transporte aéreo. Timor-Leste vai construir um novo centro de convenções em Dili com projeção internacional.
O governo anunciou esta quarta-feira que a primeira pedra da obra será lançada a 20 de maio, data que assinala a restauração da independência. O projeto foi aprovado em Conselho de Ministros com um desenho inspirado em ondas, numa alusão à ligação do país ao mar. Hoje aprova. Hoje, o Conselho de Ministros aprovou a proposta apresentada pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro Coordenador dos Assuntos Econômicos, Francisco Calboadilay, relativa ao projeto arquitetônico para o novo Centro de Convenções. Após a análise das propostas, o governo escolheu o desenho inspirado no modelo de ondas. A construção terá início a 20 de maio deste ano. Dia 20 de maio agora, será o lançamento. O centro vai acolher reuniões de alto nível da ASEAN, incluindo encontros previstos no âmbito da presidência timorense da organização em 2029. O complexo será construído na zona do Porto de Dili e incluirá salas de conferências, auditórios, pavilhões de exposição, áreas de lazer, um passeio pedonal junto ao cais, um aquário público e espaço de comércio e entretenimento. A primeira fase do projeto está avaliado em $5 milhões, destinados a estudos técnicos, engenharia e avaliações ambientais. A conclusão da obra está prevista para 2028. O governo considera esta infraestrutura estratégica para o turismo, o comércio e a criação de emprego. Com este investimento, Timor-Leste pretende afirmar-se como um polo de encontros internacionais na região. Banco Asiático de Desenvolvimento prevê um crescimento de 4,1% para a economia timorense em 2027. O Banco Asiático de Desenvolvimento divulgou esta semana o relatório Asian Development Outlook de abril de 2026. As perspectivas para Timor-Leste são positivas. A economia nacional deverá crescer em média cerca de 4% até 2027, apesar das incertezas internacionais e dos conflitos no Médio Oriente. Este ano, o crescimento deverá situar-se nos 3,8%, acelerando para 4,1% em 2027. O consumo privado e o investimento público e privado continuam a ser apontados como os principais motores desta evolução. Touch on the Timor-Leste economic outlook. A economia de Timor-Leste cresceu de forma estável em 2025, apoiado por uma forte procura doméstica. Espera-se que este crescimento se mantenha em 3,8% em 2026, acelerando para 4,1% em 2027. O consumo privado e o investimento são os principais motores, incentivados pelos salários, remessas do estrangeiro, gastos governamentais e crédito bancário. And bank lending to households and businesses. Quanto à inflação, depois de atingir um mínimo histórico em 2025, as projeções apontam para uma subida gradual devido ao aumento dos preços dos bens importados. Inflation fell actually to its lowest level in 9 years. A inflação desceu para o nível mais baixo dos últimos 9 anos, com uma média de apenas 0,5% em 2025. Prevê-se uma inflação de 1,7% em 2026 e 2% em 2027. O déficit fiscal mantém-se elevado em 52,1% do PIB, sustentado pelos levantamentos do Fundo Petrolífero. O saldo do fundo mantém-se estável graças ao forte rendimento dos investimentos. Stayed stable actually at $18.6 billion. Thanks to actually strong. Apesar do cenário positivo, o Banco Asiático de Desenvolvimento deixa alertas sobre os riscos externos. Se os conflitos internacionais se prolongarem, o preço do petróleo poderá manter-se elevado, pressionando os custos dos combustíveis e dos bens importados. Segundo a instituição, os desastres naturais e a lentidão na execução de projetos públicos também podem limitar o crescimento econômico. Para responder a estes desafios, o banco recomenda o reforço da proteção social, a garantia do abastecimento dos mercados, a constituição de reservas alimentares e o apoio à produção local, além da diversificação da economia para aumentar a resiliência de Timor-Leste perante choques externos.
Banco Asiático de Desenvolvimento alerta que conflitos no Médio Oriente vão abrandar crescimento na Ásia e Pacífico para 5,1%. O relatório Asian Development Outlook do Banco Asiático de Desenvolvimento, divulgado este mês, prevê que o crescimento econômico da região Ásia-Pacífico abrande para 5,1% em 2026 e 2027, abaixo dos 5,4% registrados no ano anterior. Segundo o relatório, os principais fatores para esta revisão em baixa são o conflito no Médio Oriente e a incerteza no comércio global. A instituição prevê ainda que a inflação regional suba para 3,6% em 2026 e se situe nos 3,4% em 2027. Economic growth in developing Asia and the Pacific. O crescimento econômico na Ásia e Pacífico em desenvolvimento deverá registrar uma ligeira redução de 5,4% em 2025 para 5,1% em 2026 e 2027. Em contrapartida, prevemos que a inflação suba de 3% em 2025 para uma média de 3,5% nos próximos 2 anos. É crucial notar que estas previsões dependem fortemente do desenrolar do conflito no Médio Oriente, existindo uma elevada incerteza quanto à duração das perturbações nos mercados globais de energia. Presented by our country economist board very soon. O economista do Banco Regional afirmou que este conflito representa um risco acrescido para a região, agravando a pressão inflacionista e tornando mais restritivas as condições financeiras. Mesmo num cenário de estabilização precoce do conflito, o crescimento real do PIB irá abrandar. O impacto faz-se sentir através de canais diretos. A perturbação no Estreito de Hormuz reduziu o tráfego marítimo, impulsionando o preço do petróleo. Além disso, os preços de bens não petrolíferos como fertilizantes, ureia e amoníaco dispararam devido a limitações na oferta, afetando a produção agrícola. O transporte aéreo é o terceiro canal fortemente afetado por esta crise. Developing Southeast Asia excludes Singapore. Perante este cenário, o Banco Asiático de Desenvolvimento apela aos governos da região para adotarem políticas macroeconômicas sólidas, capazes de sustentar o crescimento econômico e proteger as famílias mais vulneráveis. A Comissão de Finanças Públicas está preocupada com a execução do Orçamento Geral do Estado para 2026, que no primeiro trimestre ainda não atingiu os 20%. O primeiro trimestre de 2026 terminou em março, mas a execução do Orçamento Geral do Estado ficou pelos 13%, com o programa de salários e vencimentos a ultrapassar os 20%, enquanto os programas de obras de pequena dimensão e desenvolvimento não chegaram aos 5%. A presidente da Comissão CE das Finanças Públicas, deputada Cidelísia Faria dos Santos, explicou que o processo de concurso público tem contribuído para o atraso e para a baixa execução nos programas de obras de pequena dimensão e desenvolvimento. Com a execução nem estándar, né? Quando o primeiro trimestre eu tinha 25%. A execução orçamental do primeiro trimestre deveria ter atingido os 25% ou mais, mas infelizmente situa-se apenas nos 13,8%. Precisamos também de conhecer o sistema financeiro, pois o orçamento acaba por ser executado em termos centrais e o orçamento para os municípios é transferido. Em relação a investimentos de capital de menor dimensão, investimentos em desenvolvimento e bens e serviços, é necessário abrir um processo de concurso, uma vez que um processo pode durar até 6 meses ou mais. Portanto, devemos também referir que o nosso sistema está muito desatualizado. A deputada garantiu que a Comissão C continuará a acompanhar o processo e a solicitar ao governo que execute o orçamento com qualidade e eficiência, apelando também à aceleração do sistema de aquisições para evitar impactos negativos na execução orçamental e no desenvolvimento do país.
Na FATI recomenda para o governo. Insisto em recomendar ao governo que acelere estes processos para não afetar a execução orçamental, pois o povo deseja um bom desenvolvimento para este país. Por isso, exige-nos que colaboremos para concretizar esse objetivo de desenvolvimento nacional, porque o povo é o dono da nação. Lá onde a cara nação não é lá boi. Recorde-se que no ano passado o Parlamento Nacional aprovou o Orçamento Geral do Estado para 2026 no valor total de mais de 2 mil milhões de dólares. O presidente da Assembleia da República Portuguesa, José Pedro Aguiar Branco, reuniu-se com o seu homólogo chinês, Zhao Leji, em Pequim. Durante o encontro desta quarta-feira, Zhao Leji destacou que as boas relações entre os líderes dos dois países são importantes para reforçar a cooperação bilateral. O responsável chinês acrescentou que Pequim pretende aprofundar a colaboração com Lisboa em áreas como energias renováveis e economia digital, intensificar os intercâmbios culturais, defender o multilateralismo e reforçar a cooperação com base nos entendimentos alcançados entre os dois países. Zhao Leji manifestou ainda a expectativa de que Portugal continue a desempenhar um papel positivo no fortalecimento das relações entre a China e a União Europeia. Por sua vez, José Pedro Aguiar Branco afirmou que a parceria estratégica entre Portugal e a China conta com o apoio de vários partidos políticos portugueses. Apesar das incertezas no cenário internacional, garantiu que Portugal pretende reforçar as relações estratégicas com a China. Aguiar Branco sublinhou também o compromisso de Portugal com o multilateralismo e manifestou abertura para ampliar a cooperação nas áreas da economia, comércio e cultura. O responsável português acrescentou que o Parlamento está disponível para intensificar os intercâmbios institucionais com a Assembleia Popular Nacional da China, contribuindo para uma cooperação mais estreita entre os dois países. China e Rússia vetaram uma resolução da ONU sobre a proteção da navegação no Estreito de Hormuz. Numa votação no Conselho de Segurança da ONU na terça-feira, a China e a Rússia vetaram uma resolução que apelava à coordenação de esforços entre os Estados para proteger a navegação comercial no Estreito de Hormuz. O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, 11 votaram a favor da resolução, China e Rússia votaram contra e registraram-se 2 abstenções. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Bahrein afirmou perante o Conselho que o projeto de resolução não foi adotado devido ao voto negativo de um membro permanente. I shall put the draft resolution to the vote now. Vou colocar o projeto de resolução em votação agora. Quem for favorável ao projeto de resolução constante do documento S/2026/273, por favor, levante a mão. Os resultados da votação foram os seguintes: 11 votos a favor, 2 contra e 2 abstenções. O projeto de resolução não foi adotado devido ao voto contra de um membro permanente do Conselho. 2 votes against, 2 abstentions. O conflito no Médio Oriente tem perturbado o tráfego no Estreito de Hormuz, provocando impactos econômicos nos mercados de energia, nas cadeias de abastecimento e nas principais rotas marítimas. Em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, o Irão tem limitado a passagem de navios em Estreito de Hormuz, sobretudo os associados a ambos os países. O bloqueio parcial desta rota energética vital fez subir os preços de petróleo e do gás a nível mundial. Grupos indígenas brasileiros marcham em Brasília para pressionar o presidente Lula a acelerar a proteção de terras. Cerca de 7.000 indígenas de mais de 200 etnias marcharam em Brasília para exigir maior rapidez na demarcação de terras indígenas e denunciar a violência e os conflitos fundiários nos seus territórios. Os manifestantes concentraram-se na capital brasileira com jovens a realizarem danças tradicionais. Alguns transportavam uma faixa a simbolizar um documento de demarcação de terras, enquanto outros seguravam uma caneta insuflável com a inscrição "Demarque Lula".
todos nós povos indígenas, que é o momento da gente reivindicar nossos direitos justamente na capital, porque é a capital do poder. Então é uma maneira de todos os povos indígenas se reunirem com união para reivindicar nossos direitos. O protesto integrou-se no 22º acampamento Terra Livre, realizado entre 5 e 11 de abril, sob o lema "O nosso futuro não está à venda, nós somos a resposta". O líder indígena Dinamã Tuxa afirmou que a campanha de Markel Lula procura pressionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a acelerar o processo de demarcação de terras e a apresentar resultados mais concretos, embora reconheça medidas já adotadas pelo governo. Essa caneta representa, para o presidente Lula demarcar nossas terras. Então, Demarca Lula é uma campanha da FIB para que ele possa acelerar os processos de demarcações e fazer uma entrega consistente. Somos gratos ao que foi posto e o que foi feito, tendo em vista que a política indigenista sofreu vários ataques, enfraquecimento, interferências políticas, principalmente do Congresso Nacional, mas que nós esperávamos muito mais terras demarcadas. A marcha percorreu a esplanada dos ministérios em direção à Praça dos Três Poderes e incluiu homenagens a líderes indígenas mortos em conflitos relacionados com a posse da terra. Os manifestantes criticaram ainda projetos de lei em debate no Congresso, incluindo propostas associadas à tese do marco temporal e medidas que poderão permitir exploração econômica e mineração em terras indígenas, segundo organizações de defesa dos direitos indígenas. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.